você abrir sua Bíblia no Salmo de número 127, um salmo curto, mas que traz para nós profundas lições. A partir do verso 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Amém. Vamos orar mais uma vez antes de meditarmos. Senhor Deus, mais uma vez queremos te agradecer por tua presença e por tua palavra em nossas vidas. Agora que temos lido a tua palavra, agora que temos lido as Santas Escrituras, nós pedimos a Ti que fale conosco, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, quebrante o nosso coração e nos ajude a entendermos e percebermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco por meio deste texto. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos por falar conosco, Senhor. Amém. Muito bem, este salmo, Este salmo é um salmo bastante conhecido, Pelo menos o verso 1 é bastante conhecido, E ele, na verdade, é um salmo de Salomão, Um salmo que foi escrito por Salomão, e por isso é um salmo que é cheio de conselhos, É cheio de sabedoria, mesmo que em poucos versículos. É também por essa razão, por ter sido escrito por Salomão, que nós devemos ter em mente os vários provérbios que Salomão escreveu, assim também como o livro de Eclesiastes, que é conhecido como o livro dos sábios. Então, para nós compreendermos o que Salomão está falando aqui na sua totalidade ou na sua profundidade, nós precisamos ler e também meditar tanto em Provérbios como em Eclesiastes. E antes de continuar aqui, o tema dessa mensagem, que eu dei para essa mensagem, é a soberania de Deus e o esforço humano. Porque é justamente isso que Salomão vai tratar aqui neste salmo. Ele separa aqui em dois blocos, de pensamento, de entendimento, de sabedoria, Ele se separa em dois blocos, mas nesses dois blocos ele fala de 4 áreas importantes da nossa vida que necessitam, que precisam e que dependem da ação de Deus para que a nossa vida seja bem-sucedida, para que a nossa vida seja abençoada. Então nesse salmo ele vai falar da construção de casas, nesse salmo ele vai falar da segurança, tanto a segurança privada como a segurança pública. Nesse salmo ele fala do trabalho de uma forma geral, e ele fala também da constituição da família. Ele vai mostrar como em todas essas áreas o esforço humano separado de Deus é inútil e sem valor, além de não alcançar os objetivos que a gente almeja, que a gente deseja. Mas ele também não vai dizer nesse salmo que nós não devemos, aliás, edificar casas, que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve tomar medidas de segurança, e também ele não vai dizer que a gente não deve constituir família. Não é nada disso que ele está dizendo. Não há uma contradição aqui. Ele não está dizendo que porque tudo depende de Deus que a gente não deve fazer nada. Entende? Então a gente precisa compreender o que Salomão está dizendo aqui. Mais uma vez, Salomão, ele neste salmo, ele traz muita sabedoria e com uma grande profundidade,
Então todas as coisas nesse salmo são colocadas na realidade no seu devido lugar. O esforço humano, a própria soberania de Deus, né? E é justamente porque a soberania de Deus é que fundamenta, né? E traz todo a base para esse salmo, que antes mesmo de nós meditarmos nesses versículos aqui, eu quero falar um pouquinho, né? Um pouquinho não, quero falar bastante aqui sobre a soberania de Deus, né? Eu digo que eu quero falar bastante porque nessa mensagem, eu vou dizer que é uma mensagem introdutória a este salmo, eu vou tratar exclusivamente da soberania de Deus, né? Exclusivamente, mas não exaustivamente, porque este tema, né, esse princípio, né, esta doutrina da soberania de Deus vai ser continuamente trabalhada com mais profundidade e com uma extensão maior nos estudos, né, de teologia que o Samuel está conduzindo. Mas, como eu disse, né, para nós entendermos esse salmo, a gente precisa entender essa doutrina, a doutrina da sabedoria de Deus. A W. Pink, né, foi um escritor que muitos dos seus escritos nós admiramos bastante. Ele escreveu um livro que se chama Deus é Soberano. E ele vai falar, e ele fala, né, nesse livro, ele diz o seguinte, né, logo no início desse livro ele diz: dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade no exército dos céus e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Segundo Daniel 4:35, que a gente vai ler daqui a pouco. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Segundo o Salmo 115, verso 3. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações. Salmo 22, 28. Estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias, segundo o seu agrado. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Este é o Deus da Bíblia, né? E é isso que a W. Pink declara nesse livro, Deus é soberano. Então, a doutrina da soberania de Deus, ela nos ensina justamente que a vontade de Deus é eterna, a vontade de Deus é imutável, a vontade de Deus é independente e ela é plenamente eficaz. Se nós, vou ler alguns textos aqui que nos ajudam nisso. Salmo 33, verso 11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. No Salmo 115, verso 3, diz assim, no verso 3: mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. O nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Em Daniel 4:25, ele vai dizer o seguinte, né, no verso 24, né, ele diz: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho dos céus, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças, olha, aí é a parte que eu quero destacar, o finalzinho do verso 25. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá
a quem quer. Isaías 46:10, ele diz o seguinte: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. É o Senhor quem faz isso. Ainda em Efésios 1:4, diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E Apocalipse 4:11 vai dizer: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, essa doutrina da soberania de Deus nos ensina justamente que a vontade de Deus, ela é absoluta. A vontade de Deus é irresistível, a vontade de Deus, ela é infinita. E mais uma vez eu quero dizer, eu vou repetir isso algumas vezes durante essa mensagem, que este é o fundamento que vai permear todo o Salmo 127. Deus soberanamente governa o universo que Ele mesmo criou, de uma maneira que Ele deseja, Ele governa como Ele deseja. Nós não determinamos como Deus vai governar o universo. Nós não determinamos como Deus vai governar a nossa vida. Nós não determinamos como Deus vai fazer as coisas. Ele faz as coisas conforme a sua vontade. A sua vontade e o seu poder não podem ser manipuladas pela vontade humana. Amém? A soberania de Deus é absoluta. Bavinck, ele diz o seguinte, né, na sua obra, né, a Dogmática Reformada, ele diz: tudo deriva da vontade de Deus, ou seja, tudo vem da vontade de Deus. Criação e preservação, governo, o sofrimento de Cristo, a eleição e reprovação, regeneração, santificação, o sofrimento dos crentes, nossa vida e destino, e até mesmo o menor dos detalhes da nossa vida, tudo depende, tudo deriva da vontade de Deus. De acordo com tudo isso, né, diz Bavinck, a teologia cristã honrou a vontade de Deus como a causa final de tudo que existe. Deus é soberano, por isso Ele decide salvar uns e decide que outros não vão ser salvos. Ele decide isso. Ele salva uns de uma forma milagrosa, né? Ele salva povos de forma milagrosa, como nós vemos o que aconteceu com o povo de Israel. Mas em outros momentos ou em outras situações, o povo de Israel teve que lutar. Por exemplo, se nós lembrarmos de Jericó, como Jericó foi conquistada? Com uma ação milagrosa de Deus. A ciência tenta provar lá que a frequência dos sons, quando gritaram, foi que abalou ali a estrutura daquelas muralhas, e por isso as muralhas caíram. Mas a realidade é que aquela muralha caiu porque Deus fez ela cair. Então, Jericó foi conquistada de uma forma milagrosa pelo povo que Deus havia escolhido. Mas outras nações, outros povos, não foram derrotados pelo povo de Israel da mesma maneira. Na forma que aconteceu com Jericó, aconteceu daquela maneira, mas depois não aconteceu mais assim. Eles tiveram que pegar, em algumas ocasiões, tiveram que pegar suas espadas e tiveram que lutar. Se nós pensarmos na forma como Deus age soberanamente, poderosamente e milagrosamente, nós vamos ver que pelo poder de Deus, Davi derrotou Golias. Foi pelo poder de Deus, porque é um cara baixinho, franzinho, né, que nunca tinha pego uma espada na vida, derrotar um gigante treinado, só um milagre de Deus. Foi pelo poder milagroso de Deus agindo na humanidade que Daniel não foi comido por leões famintos. Quem pode amarrar a boca ou falar para um leão faminto que ele não vai devorar ali uma presa fácil? Instintivamente,
o leão já faz isso sem ter fome, imagina tendo fome. Foi Deus quem impediu que aqueles leões famintos devorassem ali Daniel. Ainda dentro desse mesmo contexto, pelo poder de Deus, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, não viraram um churrasco ali quando foram lançados na fornalha. Se os soldados que lançaram esses três na fornalha, eles morreram só pelo bafo do calor que estava ali, quem foi que guardou, protegeu esses três? Foi Deus pelo seu poder soberano. E eles nem cheirando a fumaça ficaram. Mas, pensando nisso e comparando com outros, Deus também, pela sua soberana vontade, permitiu que outros sofressem, como nós já estudamos com o pastor Silvio, o pastor Samuel, em Hebreus. Eu quero ler aqui Hebreus 11, 36 e 37. O que o escritor aos Hebreus diz? Diz que outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Por que essas pessoas passaram por isso? Por que outros não passaram? Porque Deus soberanamente exerceu a sua vontade. Ele quis que fosse assim. Ele quer que as coisas aconteçam de acordo com o beneplácito da sua vontade. Deus exerce o poder total sobre todas as coisas. Mesmo que Ele possa escolher deixar que certos eventos aconteçam de acordo com as leis naturais que Ele mesmo estabeleceu. Então, Deus é quem permite todas as coisas. Deus é quem faz todas as coisas. Se Ele não quiser que algo aconteça, não vai acontecer. Não importa o que a gente faça, não importa o quanto a gente se empenhe. Se Ele não quiser que aconteça, não vai acontecer. Por outro lado, se Ele quiser que algo aconteça, ninguém pode impedi-lo. Se Ele não quiser salvar alguém, essa pessoa não vai ser salva. Paulo fala lá em Romanos 9,18, portanto, Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Ele endureceu o coração do faraó. Agora, isso significa que quando alguém morre sem salvação, não foi porque a genuína pregação do Evangelho foi ineficaz, ou porque faltou fé na oração de quem estava orando por essa pessoa, ou porque a pessoa simplesmente não quis ser salva, como se a vontade dela fosse maior do que a vontade de Deus, fosse maior do que o poder de Deus. A pessoa não foi salva, não porque Cristo falhou lá na cruz. A pessoa não foi salva porque Deus escolheu assim. Deus escolheu quem estaria salvo e quem não estaria salvo. Eu sei que isso, para nossa compreensão humana, é difícil de nós alcançarmos, porque parece inclusive injustiça. Parece inclusive que Deus não tem amor. Parece que Deus faz acepção de pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas. A pessoa, ela morre sem salvação simplesmente porque Deus não quis salvá-la. E nada pode mudar isso. Agora, eu sei quem está salvo e quem não está? Não sei. Você sabe? Não, ninguém sabe. E qual é a ordem de Deus para nós? Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. A salvação não depende de nós, mas a obediência de pregar o Evangelho, sim. Tem uma série, que inclusive já até acabou, que se chama Dark. A segunda temporada dessa série
É uma série bem interessante, né? Não é tão fácil assim de entender, mas ela é uma série bem interessante. Mas a segunda temporada, ela começa da seguinte maneira. Aparece uma frase assim, ó, que diz o seguinte: o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. O homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. A Bíblia diz que o querer e o efetuar vem de Deus. Deus coloca em nós tanto o desejo de fazer algo, como o desejo de querer algo. E nós, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, nós livremente escolhemos, mas é a soberana vontade de Deus que vai determinar como nós vamos escolher. Ainda que essa escolha seja nossa, ainda que a responsabilidade seja nossa, ainda que nós escolhamos, né, segundo aquilo que a gente mesmo decide, mas essa decisão, ela é gerada pela soberania de Deus. A salvação de alguém, repetindo, né, não depende da sua própria vontade, até porque o homem pecador de fato não busca voluntariamente a salvação. Se Deus não tivesse vindo até nós, nós não o desejaríamos. Se Ele não tivesse despertado em nós o amor por Ele, nós não o amaríamos. Se Ele não tivesse gerado fé em nosso coração, nós não teríamos fé nele. Deus elege e rejeita alguém segundo a sua própria vontade, porque Ele é o Deus soberano. Isso também não significa que para salvar alguém, Deus está desesperado e Ele tenta de todas as maneiras, né, de todas as formas, salvar a todos. Não. Deus, se é que eu posso dizer assim, Ele está muito tranquilo em relação a isso. E Ele não é injusto quando Ele permite que alguém seja condenado ou quando Ele condena alguém. Quando Deus quer salvar uma pessoa, nem mesmo toda força e o poder do inferno pode impedir que ela seja salva. Jesus falou sobre isso, né? Lá em Mateus capítulo 10, verso 28, diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nós temos que temer a Deus, porque Ele é que tem poder para isso. Agora, como que isso funciona em relação à vontade humana? Como a soberania de Deus e a vontade humana interagem, vamos dizer assim? Em primeiro lugar, tudo isso que eu já disse até aqui não significa que a vontade humana não existe. Não é porque Deus é soberano que Ele anulou, que Ele destruiu a capacidade humana, a inteligência humana, os desejos humanos. Não, não é isso. Deus nos capacitou e nos dotou com inteligência. Você é um ser inteligente. Você pode pensar, às vezes você pode não usar a sua capacidade de inteligência, mas você é inteligente. Porque Deus te capacitou com inteligência. Você é inteligente, você tem desejos, você tem vontades. Deus nos capacitou assim. Então, quando Deus atua soberanamente na salvação de alguém, a vontade daquela pessoa não é anulada ou violada. Ela está ali presente. Mais uma vez, citando Hebreus, né, no capítulo 5, verso 14, diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que são faculdades aqui? Faculdades não é aquele prédio que você vai lá para você estudar uma determinada disciplina e você se tornar ali bacharel, né, em bacharel, doutor, PhD, em ser, né, sei lá, qualquer coisa. Não é disso que ele está falando aqui. O escritor aos Hebreus está falando da capacidade que Deus nos deu de raciocinarmos, da capacidade que Deus nos deu de pensarmos. E não somente isso, mas de tomarmos decisões. O final do verso diz, né, que quando nós temos as nossas faculdades, nossa capacidade de pensar exercitadas, nós podemos discernir
entre o bem e o mal, mas não somente discernir entre o bem e o mal, mas temos a capacidade de escolher o bem. Deus nos dá a capacidade de escolhermos o bem, e isso faz parte da nossa constituição, daquilo que Deus, da forma como Deus nos criou. Então, quando alguém crê em Jesus para ser salvo, Deus intervém sim na sua decisão, ou na decisão da pessoa, mas ela livremente se achega a Deus. É uma decisão que ela tomou. O contrário também é verdadeiro. Quando alguém rejeita a Cristo, significa que Deus, em sua soberania, não interveio na vontade e escolha daquela pessoa, mas a pessoa livremente rejeitou a Cristo, por isso ela é responsável por sua escolha. Eu sei que isso é bastante difícil, né? Mais de nós compreendermos, né? Mas como eu disse, no estudo de teologia, né? E aí eu quero convidar e reforçar esse convite para você, participe dos estudos de teologia, porque essas coisas podem, não só podem, né? Como elas são mais extensamente, exaustivamente trabalhadas, e a gente pode interagir de uma maneira um pouco melhor do que numa pregação como eu estou fazendo aqui hoje. Nós precisamos entender essa questão, e a obediência humana nos torna responsável, ou seja, nós precisamos obedecer responsavelmente, né? Com tudo isso que a gente vê nessa doutrina da soberania de Deus, é que se Ele quiser que algo aconteça, repetindo, né? Isso vai acontecer, nada vai impedir Deus de agir, porque Deus é soberano, e porque Ele é soberano, porque Ele é soberano, que nós podemos crer, por exemplo, em milagres. Deus continua realizando milagres, Deus é um Deus de milagres, nós cantamos isso aqui, né? Que Deus, não hoje, né? Mas a gente, no nosso repertório, nós temos músicas que falam do poder que Deus tem de realizar milagres. Mas nós cremos que Deus pode realizar milagres justamente por causa dessa doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano, por isso nós cremos em milagres, nós cremos que milagres acontecem. Deus é soberano, por isso nós cremos que pessoas podem ser curadas milagrosamente. Deus é soberano, por isso nós cremos que ainda hoje cegos podem ver, surdos podem ouvir. Por causa da soberania de Deus, não há coração que não possa ser quebrantado. Por causa da soberania de Deus, não há mentalidade que não possa ser transformada. Por causa da soberania de Deus, não há situação que não possa ser revertida. Por causa da soberania de Deus, o mais maravilhoso de todos os milagres acontecem, que é um pecador ser salvo. Por causa da soberania de Deus, porque Ele é soberano. Isso se aplica também em todas as áreas da nossa vida, como na saúde, nas finanças, nas emoções, nos relacionamentos. Em todas as áreas da nossa vida, a soberania de Deus age de uma forma poderosa, e nós precisamos crer que Deus age poderosamente em todas as áreas da nossa vida. Não há área, não há pensamento, não há uma célula sequer, a menor célula do nosso corpo que esteja isenta da ação soberana da vontade de Deus. Isaías 43:13 diz: ainda que antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? É Deus quem determina o destino do ser humano. Eu não determino o meu próprio destino. Deus já determinou o meu destino. Você não determina o seu próprio destino. Deus já determinou o seu destino. E isso deve encher o nosso coração de temor. No outro salmo nós já falamos sobre isso, sobre o temor que precisamos ter. O temor de Deus, que inclusive Salomão diz que, lá em Provérbios 9, né, diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Nosso coração precisa ser cheio de temor de Deus quando nós pensamos e meditamos na soberania da vontade de Deus. Agora nós também, diante de tudo isso, temos algumas questões que são intrigantes, né? Como, por exemplo, se Deus é soberano, se a vontade de Deus é soberana, por
que eu vou orar então? Por que eu vou pedir coisas para Ele se Ele vai fazer o que Ele quer de qualquer forma? A Confissão de Fé de Westminster, na pergunta 196, vai falar do finalzinho ali da oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. E a pergunta diz assim: o que nos ensina a conclusão da oração dominical? E a resposta é: a conclusão da oração dominical, que é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, nos ensina a reforçar as nossas petições com argumentos que devem proceder, não de qualquer mérito que haja em nós ou em qualquer outra criatura, mas de Deus. E a juntar louvores às nossas orações, atribuindo a Deus somente a soberania eterna, onipotência e gloriosa excelência, em virtude do que, assim como Ele pode e quer socorrer-nos, assim nós, pela fé, estamos animados a instar com Ele, instar, né, não estar, tá? Às vezes a pronúncia fica diferente, né? Mas a instarmos com Ele que atenda aos nossos pedidos e a confiar tranquilamente que assim Ele o fará. E para testemunhar os nossos desejos e certeza de sermos ouvidos, nós dizemos amém. Ou seja, o amém significa assim seja, ou seja feita conforme a tua vontade. Então veja que, apesar de Deus ser soberano, apesar da sua vontade ser soberana, nós nos apoiamos nessa soberania para fazer as nossas petições. Nós confiamos que Deus vai realizar a sua obra. Nós confiamos que Deus vai manifestar o seu poder. Nós confiamos que Deus não só está nos ouvindo, mas que Ele pode responder às nossas orações. Por isso nós entregamos a Ele todos os nossos desejos, todas as nossas petições, todos os nossos anseios, como as Escrituras também nos ensinam. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. A doutrina da soberania de Deus nos ensina que somos totalmente dependentes de Deus. Por isso nós recorremos a Ele. Por isso nós oramos. Não para tentar convencer Deus a fazer aquilo que nós desejamos, mas para que conheçamos a sua vontade e desejemos e ansiemos para que ela seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. A vontade de Deus não é movida por nossa vontade, mas a nossa vontade deve ser movida pela vontade de Deus. Como eu já citei aqui e nós lemos, eu quero ler novamente, o Salmo 115, verso 3 diz: nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Mais uma vez, Daniel 4,35: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Diante de tudo isso, nós podemos também enxergar a magnitude de Cristo. Onde Cristo está em tudo isso? Onde que está a soberania de Deus? Onde que está Cristo? Nós vemos pela Bíblia que Cristo está no centro da soberania com o Pai e com o Espírito. Cristo é o Senhor e tem domínio de todas as coisas. Tudo pertence a Ele: a terra, os céus, a prata, o ouro e, acima de tudo, os próprios cristãos pertencem a Cristo. Cristo tem toda a autoridade, Ele tem o direito absoluto de impor sua vontade sobre todas as suas criaturas. Suas ordens expressam o seu próprio caráter com amor justo e santo. Sua autoridade é categórica. Quando somos confrontados com ela, não temos o direito de desobedecer, mesmo que muitas vezes a gente desobedeça, mas a gente não tem esse direito. Cristo tem total controle. Ele é o Senhor de todo o universo. Paulo vai dizer lá em Romanos 11:36: porque dele,
por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É por isso que voluntariamente e livremente nós devemos obedecer a Deus. Nós temos que obedecer a Deus de uma forma voluntária e livre. Ele exige obediência, mas não nos obriga a obedecê-lo. Se nós obedecermos a Deus, nós vamos desfrutar de todos os benefícios da obediência. Se nós não obedecermos a Deus, nós vamos desfrutar de todos os malefícios da desobediência, de todas as maldições, vamos dizer assim, da desobediência. Nós obedecemos por nossa própria vontade, sabendo que Ele está no absoluto controle de tudo. E aqui, mais uma vez, e agora então, retornando, aqui para o Salmo 127, mais uma vez, tudo isso que eu estou falando é uma introdução para este Salmo, Mas, ao retornarmos então para o que Salomão nos diz nesse Salmo, ele está falando que nós não temos que cruzar os braços e ficar sem fazer nada. No verso 2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre, ou ele supre aos seus filhos, aos seus amados, enquanto eles dormem. Adolescente gosta desse salmo, desse verso principalmente, Adolescente, não, Deus fala que ele dá enquanto dorme, por isso que eu gosto de dormir. Quem já está numa idade mais avançada, já está ao contrário, Quer dormir, mas não consegue, Acorda 6 horas da manhã e vai para a fila do banco, que abre só às 10, Até hoje eu não me conformo com isso, não sei por que fazem isso, Até porque é cheio de aplicativo, Eu lembro alguns anos atrás, antes de ter essa proliferação, e essas facilidades tecnológicas, da gente acessar tudo pelo celular, eu lembro que eu levantava de manhã para ir trabalhar, levantava bem cedo, Às 7 horas da manhã eu passava assim em alguns bancos, meio tinha fila, E a maioria, 100% das pessoas que estavam na fila lá eram idosos, E antes de ter a lei, do banco abrir antes para atender os idosos, 7 horas da manhã eles estavam lá. Eu falei, por que eles estão lá? Eles nem precisam acordar tão cedo assim. Então, pode ir qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, Mas 7 horas da manhã, na segunda-feira, eles estavam lá, na fila, Não consigo entender até hoje o porquê. Mas a questão é que não é pelo dormir ou falta de dormir que a gente vai obter as coisas. Deus nos dá enquanto a gente descansa na realidade, enquanto a gente descansa nele, Então, o que eu quero dizer é que Salomão não está dizendo que a gente tem que... Esse descansar significa você cruzar os braços e não fazer absolutamente nada. Não é isso que Salomão está dizendo aqui. Relembrando da minha época de atleta, quando nós tínhamos um período, que era o período normalmente no final do ano, que terminava a temporada, e antes de começar a próxima temporada, a gente tinha um período de descanso, mas o nosso descanso não era sem fazer nada. A gente não treinava como a gente treinava durante o ano para as competições, etc. Mas nós tínhamos atividades físicas. A gente ia jogar basquete, ia jogar vôlei, a gente ia, fazer alguma coisa diferente, até futebol a gente jogava. Mas por quê? Porque era um descanso, mas era o que a gente chamava, não sei se ainda hoje chamam assim, mas era o descanso ativo. Você não para totalmente de fazer atividade. Você não deita lá na rede e fica engordando até começar a próxima temporada. Não, você tem um descanso ativo. Você descansa, mas você faz alguma coisa. Essa é a ideia que eu quero trazer aqui para nós pensarmos. Que o descanso em Deus não significa que a gente não deva fazer nada. Nós devemos obedecer às suas ordens, devemos obedecer às suas direções. E é isso que Salomão vai nos dizer aqui. Ele nos mostra que nós precisamos fazer algo, nós precisamos obedecer a Deus e realizarmos aquilo que Ele está nos ordenando. Mas o que nós precisamos ter consciência é que
todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, né, que devem ser voluntariamente exercidas debaixo da soberania de Deus, ela deve ser exercida justamente tendo a consciência de que Deus é quem determina todas as coisas. Nós não deixamos de fazer as coisas, mas nós fazemos tudo sabendo que Deus é quem estabelece todas as coisas. É Ele quem vai fazer, a sua vontade é que vai ser estabelecida, a sua vontade é que vai ser decretada, ou já está decretada, né? Então esse salmo, ele nos desperta a reconhecermos a soberania de Deus e o direito que Ele tem de exercer, que Ele exerce, né, ao governar as nossas vidas. E é com tudo isso em mente que nós, não hoje, mas nós vamos ver nesse salmo, como todo o nosso esforço, como toda a nossa dedicação encontra lugar na caminhada cristã, quando nós nos submetemos a Deus e à sua soberana vontade. Sem isso, sem nós reconhecermos essas coisas, toda a nossa sabedoria humana, inteligência, nosso empenho vão ser inúteis e frustrantes. Nós vamos nos frustrar. Mas em Cristo, todo o nosso trabalho não é vazio. Em Cristo, todas as nossas ações não são vazias, não são sem propósitos. Em Cristo, nós encontramos a razão e a alegria do próprio Deus em fazer a sua vontade e estabelecer a sua vontade. Portanto, esse salmo, para onde que ele nos chama? Este salmo, ele nos chama para uma obediência responsável, uma obediência consciente e, acima de tudo, uma obediência prazerosa em Deus. Nós temos prazer em obedecer a Deus, nós temos prazer em realizar todas as coisas, como esse salmo diz, né? Edificar, construir casas, proteger a cidade, constituir e manter a nossa família. Tudo isso nós vamos fazer com alegria, nós vamos fazer em obediência responsável a Deus, com muito prazer. Jesus disse, né? Isso está lá em João 4,34, que eu não vou ler, mas ele disse o seguinte, que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Jesus tinha prazer em obedecer ao Pai, e Ele obedeceu perfeitamente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi o único que viveu sobre esta terra e obedeceu perfeitamente. Mas Deus, ainda que a gente não consiga obedecer perfeitamente, Deus nos chama para obedecê-lo. Deus nos chama para nós termos prazer na sua vontade. Deus nos chama para buscarmos a sua vontade. Deus nos chama para conhecermos a sua vontade e orarmos segundo a sua vontade. Deus nos chama para nos submetermos à sua soberania e entendermos que aquilo que Ele fizer é o melhor para nós, é o melhor para as pessoas por quem nós estamos orando e é o melhor para a humanidade, ainda que Ele não responda aquilo que nós estamos pedindo. Deus sempre tem o melhor e Ele sempre vai fazer o melhor. E Deus já estabeleceu isso desde a eternidade. Se você é fã, assim como eu, né, de algumas franquias, né, principalmente Marvel, até DC e tal, né, você vai ver, né, que em boa parte desses filmes, né, ou dessas sequências de filmes, até nos HQs, né? Mas o que a gente vai perceber nesses HQs? Que existem múltiplas possibilidades. Existem inclusive os multiversos. E nos multiversos são as várias possibilidades de a mesma coisa acontecer. Mas com Deus não existe multiverso. Com Deus não tem essa coisa. O que Deus estabeleceu é único, o que Deus estabeleceu é definitivo. Deus não pensou em outras alternativas, do tipo, bom, e se Adão e Eva não tivessem pecado? Não tem essa alternativa, eu vou criar um mundo alternativo para que ele coexista paralelamente com esse mundo aqui. Não, o que Deus estabeleceu é definitivo. E nós precisamos ter essa compreensão, e mais uma vez eu digo, que nós precisamos ter prazer então,
assim como Jesus tinha prazer, né, em obedecer a Deus, nós também precisamos ter prazer em obedecer ao Senhor. E devemos depositar toda a nossa confiança em Deus para nos guiar e proteger, assim como nós devemos fazer o que Ele nos ordena com diligência e dedicação. Nós temos que nos dedicar àquilo que Deus nos pede. E é isso que eu quero deixar para vocês aqui nesta mensagem introdutória ao Salmo 127. A soberania de Deus fundamenta este salmo. A soberania de Deus é que nos faz compreender todas essas coisas. E que nós então possamos nos lembrar que a graça de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus nos impulsiona a realizarmos boas obras sob a direção e a ordenança do próprio Deus. É isso que esse salmo vai nos mostrar, que na próxima oportunidade nós vamos detalhar um pouco mais, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Que nós possamos fazer todas as coisas para Deus com alegria, sabendo que o nosso Deus é o Deus soberano, sabendo que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso nós não nos desesperamos, porque nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não criou o mal, mas Ele controla o mal. Ele não permite que nada aconteça sem a sua vontade. Deus, Ele não é a causa do mal, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então até as coisas ruins que acabam acontecendo para nós, Deus usa essas coisas para nos abençoar. E é nessa confiança e nessa alegria que nós devemos viver, sabendo que Deus está no absoluto controle de tudo. Esta foi a oração de Salomão, e que essa também seja a nossa oração. E eu quero convidar você a reler esse Salmo 127, até nós meditarmos nele um pouco mais, com mais profundidade, mas que você abrace essas verdades, e que você busque em Deus alegria e prazer em obedecer a sua vontade, que é poderosa, é soberana, e que pode sim realizar milagres. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos, vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra deixa claro que Tu és soberano. A Tua palavra deixa claro que a Tua vontade prevalece sobre a vontade falha dos seres humanos. A Tua palavra nos ensina que o Senhor não pode ser manipulado por nossas vontades e desejos. A Tua palavra nos ensina que o Senhor tem o controle absoluto de tudo e de todos. E mesmo que o Senhor permita que nós, ó Pai, venhamos a decidir de forma contrária àquilo que o Senhor quer que façamos, nós entendemos pelas Santas Escrituras que o Senhor tem o domínio até mesmo das nossas decisões que são contrárias à Tua vontade. E sabemos que aqueles que foram escolhidos por Ti, que foram escolhidos para a salvação, aqueles que são salvos de fato, mesmo que momentaneamente eles não obedeçam, como aconteceu naquela parábola que o Senhor fala dos 2 filhos, onde o pai pediu para que um fizesse algo, e ele disse que faria, mas no fim não fez, e aquele que disse que não faria, depois decidiu fazer e obedecer. Da mesma forma, aqueles que foram alcançados por Ti, Senhor, aqueles que são salvos, aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida, se momentaneamente não obedecerem, por fim o Senhor conduzirá o coração deles para a obediência. E essa é a nossa esperança, Pai. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores,
Sabemos que por vezes o nosso coração não quer te obedecer, mas a tua graça derramada sobre nós, o teu amor derramado sobre nós, despertará em nós a alegria e o prazer de te obedecer, de fazermos a tua vontade. E nós então seremos impulsionados a realizarmos aquilo que o Senhor quer, e faremos a tua vontade com alegria. Faremos e obedeceremos as tuas ordenanças, ó Pai, sem que o nosso coração fique pesado, sem que o nosso coração se sinta obrigado. Senhor Deus, quando o Senhor nos levar para construirmos, edificarmos coisas, como diz o Salmo 127, que ao construir coisas materiais, que ao construirmos as nossas carreiras, ao construirmos a nossa família, que nós, ó Pai, possamos fazer tudo isso debaixo da tua soberania, debaixo da tua vontade, que, como Paulo nos ensina, é boa, agradável e perfeita. Que nisso esteja a nossa alegria, na tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Edificaremos casas, protegeremos a nossa vida, a nossa família, e trabalharemos pela segurança do nosso bairro, do lugar em que nós vivemos. Nós, ó Pai, vamos continuar trabalhando em prol da nossa família, mas obedecendo aos teus princípios, obedecendo a tua palavra, obedecendo e seguindo aquilo que o Senhor nos ordena. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude nessa caminhada cristã, que o Senhor nos ajude a vivermos segundo a tua soberana vontade e a declararmos isso a toda criatura. Essa é a nossa oração, Pai, esse é o nosso desejo, e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém.